Olá, pessoal! O assunto do vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que Dom Casmurro, do nosso grande Machado de Assis. Foi um livro publicado pela primeira vez em 1899, mas que só começou a circular no Brasil a partir do ano de 1900. O intuito deste vídeo é convencer você a ir muito além daquele bordão de novela traiu ou não traiu. Gente, Dom Casmurro é o clássico dos clássicos. Eu costumo dizer que não existe spoiler do que é clássico. Hoje eu vou abordar alguns detalhes, como sempre, além da capa, mas que não podem ser considerados spoiler, pois são sempre muito comentados. Vem comigo que eu vou te mostrar o porquê Dom Casmurro é muito maior do que essa dúvida infame e que a simples presença ou não de traição é uma visão muito reducionista dessa obra que é espetacular. Machado atravessa duas escolas literárias em sua vida, o romantismo e o realismo. E é exatamente ele quem inaugura o realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, também sensacional, tema de outro vídeo. Já se inscreve para não perder. Dom Casmurro faz parte de um período mais maduro do autor e dá para perceber isso de forma nítida, acompanhando suas obras ao longo do tempo. A história começa contando como Bento ganha a famosa alcunha Dom Casmurro ainda jovem. Numa viagem de trem ele encontra um rapaz que recita versos, mas Bento está cansado e acaba cochilando. O rapaz fica chateado pelo desinteresse de Bento e acaba o apelidando de Dom Casmurro, um apelido irônico por ele ser uma pessoa de hábitos reclusos. Prosseguindo na história, acompanhamos Bentinho, já idoso, que cansou da monotonia dos dias e resolveu fazer algo para ocupar seu tempo. Primeiro ele pensa em escrever um livro de filosofia, mas acaba desistindo. Depois pensa em falar sobre as histórias relativas à cidade, mas aí percebe que vai ter que se esforçar muito para fazer levantamento de documentos, datas. Então finalmente tem a ideia de reconstruir tempos passados, ou seja, contar a história da própria vida. E assim se inicia o mergulho na vida do nosso Dom Casmurro, que evoca uma célebre tarde de um novembro qualquer, quando ainda tinha por volta de 15 anos. Logo no início, nos é apresentado José Dias, uma das figuras centrais da obra, homem de meia idade que passa pela cidade se fazendo de médico homeopata, cura a febre de umas pessoas, não aceita receber, e o pai de Bento então propõe para que José viva com eles como agregado, posição que ele vai ocupar até o final, sendo muito próximo da família. Os discursos do José Dias têm um certo tom de grandeza. Machado diz que era um modo de ele dar feição monumental às ideias. Ele usa excessivamente superlativos, como se fosse um recurso retórico, vamos dizer assim, principalmente quando precisa expressar suas opiniões um tanto vagas. Tem também a Dona Glória, a mãe de Bentinho, uma mulher bonita e recatada, que tinha projetos eclesiásticos para o filho, que era resultado da promessa que ela fez ainda no tempo em que ele foi concebido. O seu primeiro filho nasce morto e ela promete que se tivesse outro, o consagraria para a igreja. José passa grande parte da história tentando convencer a Dona Glória a mandar o filho para o seminário, pois segundo ele, Bento estaria metido com a filha do vizinho, Capitolina, a famosa Capitu, que no início da história tem apenas 14 anos. José adverte Dona Glória, dizendo que se os dois começassem a namorar, teriam muito trabalho para separá-los. Machado descreve uma espécie de namorico, de paquerinha de adolescentes entre Bentinho e Capitu, e começa a soltar traços da personalidade de Capitu, que já era bem ousada para a época. Desde as primeiras páginas, Machado conta a respeito de uma certa obsessão de Bento em relação a Capitu. Ele dorme e acorda com o pensamento nela, pensa nela inclusive durante as missas e estremece só em ouvir os passos dela. Capitu, por outro lado, vai revelando seu lado persuasivo, comenta várias ideias com Bentinho para que ele não vá para o seminário e pede para que o Bentinho se imponha, diga para José que não quer ir, que suplique, mas transmita a autoridade como se fosse uma ordem. Nas palavras do próprio autor, Capitu já tinha ideias bem atrevidas para a idade. A definição dos olhos de Capitu vem do próprio José Dias. E Bentinho tenta procurar mais palavras para descrever esses olhos sem quebrar a dignidade do estilo, segundo ele mesmo. E chegamos então aos famigerados olhos de ressaca.
Para um leitor mais desatento, essa ressaca é muitas vezes entendida como olhos de quem bebeu e ficou embriagado, mas não é isso. É algo muito mais intenso e mais profundo. A ressaca a que ele se refere é a ressaca do mar. É um fenômeno natural que é caracterizado pelo aumento da agitação, da força das águas e que é capaz de arrastar qualquer coisa para dentro dela. Somente um grande gênio pode ser capaz de pensar e escrever uma comparação dessas, não é mesmo? Bento tenta mais uma vez a convencer a mãe a não lhe mandar para o seminário. Dona Glória lembra da promessa, diz que Deus salvou a vida dele, que se não cumprir o prometido ela pode ser castigada. Não teve jeito. Poucos meses depois, Bento vai ao seminário e a partir desse momento, Machado introduz claríssimas referências a Santo Agostinho, filósofo e doutor da igreja. Inclusive, o título do capítulo é Panegírico de Santa Mônica. Mônica era a mãe de Santo Agostinho. Antes, as referências eram mais implícitas, a gente conseguia enxergar um pouco ali da mãe de Agostinho na Dona Glória, Bentinho dividido entre a paixão e a razão, tal qual Agostinho, e assim por diante. Mas a partir deste capítulo e nos 4 ou 5 capítulos depois, há um paralelo muito lindo, não só entre Agostinho e os sonetos que Bentinho tenta escrever, mas também com a obra de Camões. José Dias resolve visitar Bentinho no seminário e eles conversam sobre alguns assuntos, até que, querendo parecer despretensioso para não levantar suspeitas, Bento pergunta sobre Capitu. José responde que Capitu é uma tonta e diz: aquilo, enquanto não pegar um peralta da vizinhança que case com ela. Essa resposta é importantíssima para a trama, pois ela vai corroer, vai degenerar o estado de espírito de Bentinho. Esse capítulo, inclusive, é chamado Uma Ponta de Iago, que introduz uma referência explícita ao personagem Iago da peça Otelo, uma peça sensacional de Shakespeare, minha favorita, e tema de outro vídeo. Iago, pelos motivos que não cabe explicar aqui, planta maliciosamente em Otelo o ciúme doentio e a desconfiança, minando o casamento de Otelo e sua esposa Desdémona, levando Otelo ao limite da razão. José Dias, assim como Iago, consegue plantar em Bentinho, com apenas uma frase, o ciúme e a desconfiança, fazendo com que o Bentinho desconfie de tudo a respeito de Capitu. E como eu estava falando, esse estado de espírito de Bentinho vai se degenerando de uma forma muito rápida, a ponto de ele ser comparado a Otelo. Bentinho, assim como Otelo, fica completamente desequilibrado após esse diálogo com José. Ele reflete então que se a Capitu vive alegre enquanto ele chora de saudade por ela, é porque ela já namorava outro. Ele tem o ímpeto de agarrar Capitu, fazer Capitu confessar. Depois teve vontade de pegar José Dias pela gola. Depois a vontade já era de cravar as unhas no pescoço de Capitu, até, segundo ele, ver-lhe sair a vida com o sangue. O estrago que essa desconfiança faz em Bentinho, a partir deste ponto, já é irreversível. A história segue. Bento nos apresenta Ezequiel Escobar, também seminarista, que se torna um grande amigo até demais, dividindo um com o outro a vida, os projetos, os sentimentos, levando Bentinho a dizer que Escobar veio lhe abrindo a alma toda desde a porta da rua até o quintal. Bento faz uma descrição bem minuciosa de Escobar. Escobar tem facilidade com matemática, também não quer ser padre, a paixão dele é o comércio, é um cara muito polido, de olhos doces, interessante de rosto, com a boca fina. Eles se tratavam com afeto tão desmedido que até Capitu se incomoda com isso. Bento sai do seminário aos 17 anos, vai estudar Direito em São Paulo, se forma aos 22 e se casa com Capitu. Escobar se casa com Sacha, amiga de Capitu. Será que é para ficar mais perto de Bento? Na minha opinião, se houve traição nessa história, essa culpa não deve recair somente em Capitu. O importante é que ao ler essa obra, a gente considere principalmente que ela é escrita por um Bentinho já idoso, já calejado, amargurado, sob a visão dele dos fatos e da vida, das impressões dele, e é um convite de releitura. Para você que já leu a obra e achou chata, sem graça, aplique uma nova lente nessa releitura e veja o quanto isso vai mudar sua perspectiva. Quem já ama também já pode reler e com certeza a cada releitura irão encontrar algo novo. E para quem nunca leu,
Tenha uma excelente leitura. Até o próximo vídeo!